Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso conjunto de módulos, irmãos. E nesse conjunto de módulos, irmãos, nós vamos trabalhar sobre a questão da sua preparação antes de você ir para o altar, antes de você pregar no altar. Por quê, queridos? Tudo que você vê visivelmente em público é resultado daquilo que se planta no secreto. Não se deixe enganar. Não pense que o pregador vai chegar ali, igual às vezes nós brincamos, e fala assim, pastor, ô pregador, faça a unção aí, varão. Estou precisando de uma unção forte dessa aí. Não pense que vai ser assim e a unção vai ser transferida e ponto final. Não é, queridos. Não é. Você pode ver que Elias, para passar a unção para Eliseu, para transferir a capa para Eliseu, Eliseu teve que caminhar muito com Elias, que aprender muito com Elias. E às vezes o pregador não quer isso. Então esse módulo aqui é exatamente para isso. Você vai ser o Eliseu desse módulo, irmão. Não tem como pular esse módulo. Você vai ser o Eliseu desse módulo, tá? Então, é importantíssimo a sua preparação antes de você entrar nos próximos módulos à frente, que é o quê? É a estrutura do sermão. Diante disso, querido, eu quero dizer para você algo muito importante. Nós temos aqui 13 módulos aqui nesse curso, e esses 13 módulos, eles são divididos, na verdade, em dois. São dois módulos que nós diluímos ele, na verdade, em 13 módulos. Então, esses 13 módulos, na verdade, serão diluídos em duas partes. A primeira parte, irmãos, nós vamos tratar unicamente sobre a vida do pregador. Tá? Então vamos tratar tudo sobre a vida do pregador. O que o pregador precisa fazer, ele precisa estar preparado, nós vamos tratar sobre isso. A segunda parte é sobre a estrutura do sermão e como transmitir esse sermão. Tá bom, irmão? Basicamente, o ministério eficaz de pregação, ele se resume nessas duas etapas. Primeiro de tudo, irmãos, a preparação do pregador. Segundo, a preparação do sermão, bem como transmitir esse sermão. São duas etapas que não podem ser puladas, tá bom? Eu já vi muito curso de pregação que eles não preocupam na preparação do pregador. De antemão, eu já gostaria de falar com você, não pule nenhum módulo. Tá, irmãos? Não pule nenhum módulo, porque se você já pular lá para a estruturação do sermão, como que você vai desenvolver uma mensagem, você vai fracassar lá na frente. Porque o principal, antes de você pregar uma mensagem, antes de você estruturar o sermão, de aprender a fazer isso, é primeiramente se preparar. E esse módulo é exatamente para isso. Nós vamos tratar nesses próximos 5 módulos à frente sobre a preparação do pregador. Então fica comigo, porque essa aula tá demais. Querido, então nesse primeiro módulo de preparação da sua vida como pregador, irmãos, a primeira coisa que você tem que entender, todo pregador de sucesso, todo pregador que você vê que está aí, que tem sucesso, que Deus usa na palavra, que usa na ministração, todos eles têm uma coisa em comum e que nós vamos trabalhar nesse módulo. É a cultivação da vida espiritual. Todo pregador de sucesso, ele tem uma rotina. Todo pregador de sucesso, ele tem uma disciplina para cultivar a sua vida espiritual. Então, irmãos, a primeira coisa que você tem que entender antes de preparar qualquer sermão, antes de ir para qualquer sermão, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa ter uma vida espiritual cultivada. E eu não estou falando, irmão, de orar uma semana, de fazer propósito, né, uma semana de pão e água, fazer propósito uma semana de jejum sem comer nada e ficar 2 anos sem fazer propósito. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de ter literalmente uma vida espiritual, irmão, cultivada. Uma rotina na presença de Deus. Estar ali constantemente na presença de Deus. Então se você quer ser um pregador, irmãos, que vai além dos limites, se você quer ser um pregador que vai ultrapassar, irmão, que vai quebrar muitas barreiras nessa geração, você precisa primeiramente cultivar a sua vida espiritual. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar e nós vamos agora destacar alguns subpontos para você cultivar essa vida espiritual. Pastor, como que eu faço para cultivar essa vida espiritual? E nós vamos destacar alguns elementos importantes aqui para você manter esse cultivo espiritual na sua vida em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para me cultivar uma vida espiritual? Primeira coisa, irmão, a primeira coisa, tem até uma mensagem minha postada aí por vários lugares sobre... Você já viu pregador que não ora? Você já viu pregador que não ora, irmãos? O cara só ora quando sobe no altar para pregar. Eu falo exatamente sobre isso, irmão, na minha ministração. A primeira coisa que você precisa fazer para cultivar uma vida espiritual com o Senhor é manter, irmão. Não é orar um dia e ficar 50 dias sem orar. Não é dobrar o joelho no chão hoje e ficar mais 1 ano sem orar. É cultivado, irmãos. Às vezes você não vai orar 4 horas por dia, como os grandes homens de Deus fizeram na história, 5, 6, 10 horas por dia. Mas você vai manter uma vida de oração. Você vai manter uma vida em oração. E tem pregador, irmão, por incrível que pareça, ele não ora. Eu quero te contar a experiência de uma pessoa que não orava. Você está olhando para essa pessoa aqui agora.
Quantas vezes eu já subi no púlpito para pregar a palavra de Deus, lá atrás, e eu não cultivava uma vida de oração. Eu não tinha uma vida constante de oração. Sabe, irmão? Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. É conhecido, eu estou falando aqui, irmão, eu estou arrepiando quando eu falo. É conhecido o pregador que não ora. É notório. Quando o pregador não ora, o cara pode ser bom de Bíblia, o cara pode desenvolver um texto, o cara pode introduzir um texto, como você vai aprender lá pra frente, o cara pode aplicar um texto para fazer o que for, mas às vezes ele não consegue manter uma vida de oração. E é nítido. Você vê aquela pessoa no altar, irmão, seca. Irmão, você vê um pregador seco no altar, você pode ter certeza que ele não ora. Um pregador seco é um pregador que não ora. Às vezes você vê a pessoa, ela não é tão dedicada, ela não consegue, não tem aquele desenvolvimento para a questão da dedicação de estudo, mas é uma pessoa de muita oração. Então quando ela pega, irmão, as escrituras ali para pregar, é uma pessoa organizada, divide o sermão bonitinho, e quando ela pega a escritura para pregar, é notório, irmão, o óleo descendo sobre o rosto dela. Por quê? Porque essa pessoa cultiva uma vida de oração. Oração, pregador, não é só quando você está em cima do púlpito, não é só quando você coloca a mão no microfone. A oração, ela é antes do púlpito. Na verdade, eu vou te indicar um livro aqui, que é do Bondes, que chama O Poder Através da Oração. Eu vou te falar assim uma coisa, ele vai arrebentar você. Ele vai acabar com a sua raça, como diz lá no interior. Ele vai acabar com a sua raça. Porque ele vai ensinar você a orar. A primeira avaliação que você vai fazer em você, quando você lê o livro, é a seguinte. A primeira conclusão que você vai tirar. Eu não sou crente. É isso aí. Porque todo crente, irmão, já tem que manter uma vida de oração. Imagine um pregador, alguém que Deus levantou para ser porta-voz dele, e não manter uma vida de oração. Então, se você quer cultivar uma vida espiritual, você precisa manter uma vida de oração. Daniel mantinha, irmão. E é tão lindo quando eu leio Daniel 6,10, a Bíblia diz que Daniel, ele sabendo, tendo conhecimento que ele estava sob um decreto de morte, ele fez como costumava, permaneceu orando. Daniel tinha um propósito de oração na vida dele. A oração, irmão, ela não pode ser um propósito, tá? Aí eu vou fazer um propósito de 10 dias de oração. Na oração ela tem que ser hábito na sua vida. Você pode fazer propósito, mas ela não pode ser um propósito. Ela não pode estar estruturada em cima de um propósito. Então a oração, você tem que fazer, irmãos. E a oração ela vai trazer muitos benefícios. E um dos benefícios que a oração traz, irmão, para a vida do pregador, é a unção. A oração, ela distingue, irmão, de um pregador sem unção e de um pregador com unção. A pessoa que ora é nítido a pessoa que ora, quando ela sobe no altar. Você pode ver, tem o pregador André Matias, você já viu aquele homem pregando? Que homem exala a unção de Deus. Mas por quê? Vai ver o secreto do homem. Todas as pessoas que cercam ele, que a gente já teve contato, falam que aquele homem ali, a vida dele é oração. Jander Magalhães, da nossa geração, talvez tenha muita gente que não conhece. Jander Magalhães, irmão, você não tem noção. O camarada ora, irmãos, ele ora 3, 4 horas antes de pregar, antes de ministrar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho esse tempo. Então, priorize um tempo para oração. O tempo que eu tenho é só de madrugada. Tire lá 20 minutos para você orar de madrugada. Mas você precisa priorizar. Esse é um dos pontos-chave. Por isso que eu estou batendo muito na tecla aqui. Você não pode passar, irmão. Você não pode ser um pregador seco. O pregador que não ora é visível. Todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe quem que é ele, que ele não ora. Agora, irmão, quando você ora, irmão, quando você coloca a sua vida em oração, quando você se dedica à oração, irmão, é nítido quando você sobe no altar. É nítido quando você sobe no altar. Sabe? Então, a oração, ela gera unção. A oração, ela gera esse óleo. Sabe, irmão? Quando você ora e você vai pregar, depois que você ora, você vê, irmão, você é impulsionado por algo para ministrar. E nós sabemos que algo é esse. É o Espírito Santo de Deus. Né? Que nos impulsiona. Porque nós tivemos um contato primeiro com Deus. O Bondes, ele disse no seu livro, O Poder Através da Oração, antes de nós falarmos de Deus para os homens, nós temos que falar dos homens para Deus. Então nós temos que estar no quarto primeiro. Você tem que estar no privado primeiro. Então se você quer cultivar uma vida espiritual, ore ao Senhor. Você tem que levar uma vida de oração constantemente. Tá? Não é orar um dia e ficar 10 sem orar. É sempre, irmão, cultivar uma vida de oração se você quer ter um ministério eficaz aqui na terra. Você vai se aproximar de Deus. A oração, você vai ter contato com Deus, você vai falar com Deus. Paulo não fala que nós temos que ter o bom perfume de Cristo? Como que eu exalo o bom perfume de alguém? É quando eu abraço esse alguém, é quando eu estou perto desse alguém, é quando eu caminho com essa pessoa, sabe? Então, quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais em oração você estiver com o Senhor, mais exalar o perfume dele você vai. Mais exalar a presença dele você vai. É notório, irmão. É notório quem ora e é notório quem não ora. Quer cultivar uma vida espiritual? Vá para a oração e não negocie este momento por nada na sua vida.
Jesus precisava orar, irmão? Claro que não. E o que ele fazia? Oração constante. E saiu Jesus e foi para o monte. E saiu Jesus e foi para oração. E saiu Jesus e foi orar. Será que isso aí, irmão, está ali aleatoriamente? Claro que não. Então, se você quer cultivar sua vida espiritual e quer ser um pregador, irmão, que os céus reconhecem, você precisa cultivar uma vida de oração. Você precisa cultivar essa vida de oração. Irmão, você lembra lá no livro de Reis, quando o profeta Elias ora, ele vai até Acabe e fala assim: ó Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. E ele sai, e quando ele sai, ele vai para o ribeiro de Querite. Depois disso, irmão, ele passa ali pela casa da viúva e vai indo. Depois Israel fica sem chuva e as colheitas tudo morre. Tudo que Elias falou que ia acontecer com Acabe, aconteceu. E qual era o segredo de Elias? Elias mantinha uma vida de oração. Elias tendo orado, não choveu, irmão, por mais de 3 anos. Por quê? Uma vida dedicada à oração. Agora deixa eu passar um bizuzinho para você. Quando Elias fala assim, ó: vive o Senhor Deus, perante cuja face estou. Sabe o que é cuja face? Cuja face, irmão, Elias está falando que ele mantinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração diária com o Senhor. Tem gente que acha que Deus cerrou o céu por conta daquela oração que Elias fez ali. Não foi. O céu foi cerrado, irmãos, porque Elias já tinha um relacionamento com Deus. Ele já mantinha uma vida de oração com Deus. E quando ele pediu Deus para que a chuva não caísse na terra, o próprio Deus automaticamente já cerrou o céu. Por quê? Deus falou assim: puxa vida, Elias está aqui, não é só esse momento que ele está aparecendo em minha presença. Ele sempre está na minha presença. Logo, então, eu vou atender o pedido. E não houve chuva sobre a terra. Por quê? Porque Elias orou ao Senhor. Josué da mesma forma, orou ao Senhor. O sol, ó, pá! Ele precisava vencer a guerra, para. Moisés da mesma forma. Paulo da mesma forma. João da mesma forma. Todos os discípulos, os apóstolos, todos os grandes homens de Deus, eles tinham um secreto com Deus, irmão. Lembre disso. O que acontece no público é resultado daquilo que você planta em secreto. Toda vez que você vê alguém seco no altar, que não exala nada, você pode ter certeza que essa pessoa não mantém uma vida de oração. Então, se você quer verdadeiramente cultivar sua vida espiritual, você precisa manter uma vida em oração ao Senhor. Logo, queridos, o que você vai fazer? Você vai reservar um tempo. Tá? Você vai reservar um tempo para sua vida de oração. Passou o trabalho de manhã, só dá de tarde. Reserve um tempo de tarde. Mas é cultivar. Precisa ser constante. Pastor, trabalho de manhã e de tarde, só dá de madrugada. Reserve um tempo. Quanto tempo? Aí é você que vai ver. Não é questão de tempo, irmão. Quanto mais, melhor. Mas o Senhor vai entender que você está priorizando isso, mesmo tendo uma série de coisas para fazer. Tá? Então, priorize. Priorize uma vida de oração. Quando você quer alguma coisa na sua vida, você não começa a priorizar aquilo? Não, esse aqui eu tenho que... eu vou estudar para concurso. Então eu tenho que priorizar esse tempo e nada me tira desse tempo. Eu trabalho de manhã, de tarde à noite, mas eu estudo de madrugada. Então, se você quer ser um grande pregador, você precisa priorizar esse tempo. Divide, irmãos. Entendeu? Eu Deus, Senhor, eu vou fazer todos os dias. Eu vou orar todos os dias, 20 minutos. É o tempo que eu tenho. Senhor, o tempo que eu tenho é de meia-noite a 1 da manhã. Então eu vou tirar 20 minutos ali, eu vou fazer a oração. Essa oração ela é sagrada. É um tempo que eu vou dedicar ao Senhor e não vou negociar por nada. Esse tempo eu não tenho tempo com a minha esposa, não tenho tempo com meu marido, não tenho tempo com meus filhos. Eu já tenho tempo para eles. Esse tempo é para o Senhor. Eu vou reservar esse tempo para o Senhor. E faz um cronograma, irmão. Então todos os dias eu vou ter que orar 20 minutos. Todos os dias eu vou ter que orar ao Senhor durante 20 minutos. Então faça isso. Faça um cronograma. Coloque no papel bonitinho o que você vai ter que fazer. Toda a preparação, toda bonitinha, para você manter uma vida de oração. Irmão, eu não quero o pregador desse curso seco, tá? Se eu souber que tem algum pregador desse curso seco em alguma igreja pregando, irmão, eu vou lá e vou conversar com o pastor. Porque depois eu falo assim: puxa vida, não você fez esse curso, meu filho, eu fiz esse curso com o pastor Yacel Oliveira. Não, irmãos, não. Na onde que o pregador que pôr o pé nesse curso aqui, na onde que ele for, ele tem que exalar o perfume de Cristo. E por quê? Porque eu estou em período de oração. Eu mantenho uma vida de oração. Lá na frente você vai, esquenta não, se não preocupa não. Lá na frente você vai poder, você vai aprender a introduzir uma mensagem, você vai aprender a desenvolver um monte de coisa. Só que agora, antes de nós chegarmos lá, precisamos passar pela oração. Espero ver você exalando o perfume de Cristo, tá? Querido, outro ponto que está aqui também interligado com a oração, para você cultivar uma vida espiritual, irmão, não é só orar, você precisa adorar o Senhor também. Reserve um momento de adoração a Deus. E o que é essa adoração, queridos? É expressar gratidão a Deus. Ele não é por aquilo que Ele está me dando, me proporcionando. Deus, eu vim aqui hoje só para adorar o Senhor. Você já tirou para fazer isso?
Porque a gente faz propósito para Deus nos usar, nós fazemos propósito para Deus nos dar muita coisa, nós fazemos propósito para ser beneficiado nisso e naquilo. Mas você já fez um propósito com Deus? Senhor, eu vou fazer um mês de propósito apenas para adorar o Senhor, para expressar minha gratidão ao Senhor. Então você precisa tirar esse momento de adoração, irmãos. E o momento de adoração, irmão, é só para o Senhor. É só para o Senhor. Nada seu. Os louvores que você vai cantar, você tem que dedicar ele a Deus. Celebrarei a Deus da minha vida. Então, sempre se dedicando isso para o Senhor. Sempre exaltando o Senhor. É isso que é adorar o Senhor. Tá? É você expressar sua gratidão a Ele por aquilo que Ele representa na sua vida. Senhor, eu te adoro. O Senhor é lindo. O Senhor criou os céus e a terra. Eu não merecia, Pai, mas o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, Cristo. Então, eu quero te adorar, o Senhor. Eu expresso minha adoração. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pela minha filha, pelos meus filhos. Te agradeço pela minha mãe. Te agradeço pelo meu pai. Te agradeço por tudo nessa vida. Você vai tirar um momento de adoração ao Senhor. Você precisa fazer isso. Grande parte dos pregadores não fazem isso, irmão. Não faz. Já está tão frenético na questão de agenda que muitos nem oram e pouco menos adoram. Já estão ali no automático. No automático, queridos. No automático. É por isso que você precisa organizar também suas agendas. Eu quero até aproveitar o ensejo para me falar sobre isso. Não ficar na loucura, irmão, pregando de segunda a segunda. Reserve tempo. Faça uma lista, faça uma programação semanal. Eu vou pregar quantas vezes na semana? Vamos supor 4 dias na semana. Não passa disso, porque 2 dias eu preciso tirar para me dedicar. 2 dias, os outros dias eu vou estar dedicando, mas esses 2 dias vai ser sagrado. Então não faça uma programação semanal para você não ficar nesse negócio frenético de agenda, porque vai chegar esse momento. Porque se você está dedicando aqui no curso, se você realmente aplicar o que eu estou falando, vai chegar esse momento de você ter que rejeitar a agenda e mandar a agenda para outras pessoas, porque você não vai dar conta. Então quando chegar esse momento, não se esqueça, irmão, sempre reserve tempo na semana para você adorar o Senhor, para você expressar gratidão a Ele, para você exaltar o nome dEle. Tá, queridos? Então esse é um ponto que eu precisava destacar para você que está interligado à oração.